pensar em inglês. É bem provável que você já ouviu falar sobre esse termo, pensar em inglês. Só que, para entender um pouquinho melhor pensar em inglês, a gente tem que abordar um pouquinho mais sobre o fato de tradução. Uma coisa que eu tenho costume de falar com meus alunos é que quando você abre uma página de Google, então vamos imaginar uma página do Google de pesquisa e tem uma caixinha lá que você vai colocar a sua pesquisa. E agora você vai pesquisar em português. Então você abriu a caixinha, você colocou o que você quer pesquisar em português e Google vai te dar a resposta. Ele vai te dar uma resposta em qual sentido? Ele vai te dar uma resposta em português, com sites portugueses, e ele vai levar isso diante da sua pesquisa. Então você procurou em português, ele vai te dar respostas coerentes com o português que você respondeu. E dificilmente que você vai pesquisar em português que ele vai te dar uma resposta em inglês, ok? E aí você vai colocar a caixinha de pesquisa, você vai colocar uma frase em inglês e você vai pesquisar em inglês. Ele vai te dar a resposta em inglês. Então você tem entrada e saída. E assim que funciona a entrada e saída. Então vamos pensar no lado de tradução. Quando a gente pensa em tradução, o que acontece com sua mente? Se eu falar para você, hello, how are you? Você tem uma entrada em inglês, ok? Esse hello, how are you, você traduz ela para português. E aí você tem uma resposta coerente com aquilo que você acredita que seja o hello, how are you, de acordo com o seu português, ou que você vinculou esse português. De alguma forma você provavelmente vinculou, ou você vai colocar no Google Tradutor e ele vai traduzir pé da letra e você vai ter alguma resposta. A partir daí, você teve em inglês de entrada, você teve a tradução para o português, aí você vai formular uma resposta para aquilo em português, e aí aquele português você vai traduzir de novo para formular uma resposta para você em inglês. Então você tem 4 etapas que ocorrem nesse fator de tradução. E por isso muitas pessoas quando vai falar e traduzem na cabeça na hora, eles travam na conversa, porque eles não conseguem fazer o raciocínio se o cérebro trava e não tem respostas. Agora, quando você conhece o português, por exemplo, para você vai fazer mais sentido. Se eu falo com você, oi, tudo bem? Automaticamente você não pensa em mais nada além do que sua resposta. Sua mente automaticamente traz para você, eu estou bem, eu não estou bem, eu estou ruim, estou péssimo, tudo ótimo. Tudo depende de como você tem essa programação dentro da sua mente. Você não pensou em nenhuma outra língua para fazer essa resposta. Esse é o fator de pensar em inglês que nós estamos falando. Você não tem apoio de mais nada além daquilo que você já tem, então a resposta é automática. Oi, tudo bem? Estou bem, estou ótimo, estou ruim, estou péssimo. A resposta tem que ser automática. Você não tem que traduzir isso. Esse é o fator que nós estamos falando. Então vamos voltar lá para quando você era bebê. Você provavelmente não vai lembrar muito dessa fase. Mas como bebê, sua mãe e seu pai teve uma guerra e ficou falando para você, mamãe, 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 mamãe. E seu pai ficou falando papai, papai, papai. Eventualmente, ou você falou mamãe, ou você falou papai, provavelmente como suas palavras, as primeiras palavras. Dependendo, ok? Pode ter outras, mas o caso de percentual é bem provável que foi ou mamãe ou papai que você falou. E aí, no momento que você falou mamãe, você não soube o que era mamãe. Você simplesmente repetiu a coisa que você mais ouviu e é a coisa que você conseguiu falar naquele momento. Pode até ser que você nem falou ele bonitinho no início, mas você falou mamãe. E todo mundo ficou feliz. Ei, mamãe, você falou mamãe. E todo mundo está feliz da vida.
Aí, com o tempo, você foi utilizando mamãe, 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 e você mesmo assim não soube. Mas com esse tempo que passou, que você falou mamãe, você viu que sua mãe, ela agiu com o fato que você falou mamãe. E assim você criou um vínculo que, olha, quando eu falo mamãe, ela responde. Então, depois de criar esse vínculo, você começou a raciocinar. Ok, mamãe, papai, que nem aí foi mamãe, madeira. Então, você tem mamãe, dedeira. Provavelmente é assim que você falou. Mamãe, dedeira. Eu estou com fome, mamãe, dedeira. Você criou o vínculo desse daí. Você não falou frases completas. Esse vínculo, sua mãe entendeu. Eu estou com fome, mamãe, dedeira. Então, minha criança, ou meu filho, ou minha filha, ela está com fome, mamãe, dedeira. Criou esse vínculo. A partir daí, você foi crescendo, você criou mais vocabulário e com 7 anos de vida você foi para a escola fluente em português. Depois de um tempo, seus pais foi corrigindo você. Então foi falando com você, olha, não é mamãe dedeira, é mamãe, eu estou com fome, eu quero mamadeira. E aí você foi construindo e corrigindo as frases completas. Então esse é o fator. O que nós queremos chegar é que, através do inglês, nós queremos chegar no ponto onde que você não vai traduzir e que você vai pensar apenas em inglês. Que seja, você vai ter respostas programadas, prontas. Eu, no caso, falo para você, hello, how are you? Você automaticamente vai vir com a resposta. I'm fine, I'm okay, I'm so good, I'm bad, sad, I'm tired. Qualquer resposta, você vai ter essas respostas prontas e vinculadas para você. Você não vai pensar em português, necessidade precisa traduzir. E esse é o fator de não pensar em pensar apenas em inglês. Que seja, temos que programar a linguagem correta para que você não faça esse translado e travar sua mente mais ainda. Ainda mais porque quando você fizer a tradução da mente, sua mente vai guardar o inglês junto com o português. E quando você começa a separar, seu cérebro precisa separar o português e o inglês. Ela tem que ter duas partes. A partir do momento sua necessidade que você vinculou o português com o inglês, aí seu cérebro tem a necessidade do português para você voltar para o português o tempo todo para buscar o inglês, porque seu inglês está colocado junto com o seu português. Para desvincular aquele tradução toda, é uma luta muito grande que você tem que fazer. É um trabalho muito grande que você tem que fazer para desvincular e começar a pensar apenas em inglês. Então, haja treino que você tem que fazer repetindo o inglês para que seu cérebro reconheça o inglês e fazer essa desvinculação que você tem a necessidade de falar português. Então, automaticamente, se você ouça o inglês, sua mente ela reverte de volta no português. Isso cria os problemas. E aí, eventualmente, seu cérebro pode ficar confuso no qual lado que ele tem que ir, a partir do momento que você faz essa tradução. Então, não faça essa tradução. Tenta criar uma associação, saiba para que serve e saiba que inglês é inglês e o português é português. O que eu tenho costume de falar é que quando você quer jogar futebol, você não entra no campo de futebol jogando futebol com regras de vôlei. Então, português é uma linguagem com suas regras. Inglês é uma linguagem com suas regras. Você não mistura as duas, são dois esportes diferentes. Ela tem um vínculo na mesma forma, ela é uma linguagem, então ela é, em tese, um esporte igual, mas
os dois têm as regras separadas, você tem que tratar ela como se fosse vôlei e futebol. Não se mistura os dois. É um e outro, ok? Então espero que você gostou das dicas de hoje e se tiver mais comentários, clica no like e manda seus comentários e suas dúvidas que você tiver através do comentário aqui embaixo e a gente se vê em breve, ok? Até mais!